Olá, youtubianos! Sejam bem-vindos ao meu novo canal de dicas de inglês Fast and Fluency. Eu sou a professora Selma e aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Se curtir as dicas, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para ajudar mais youtubianos a turbinar o inglês. Bora aprender juntos? Let's go! Then what happens in Vegas stays in Vegas. Then what happens in Vegas stays in What Vegas. happens in Then what Vegas happens in Vegas stays in Vegas. O que isso quer dizer? O que aconteceu no passado ficou no passado. É usado, a gente fala do passado simples, né, que a gente usa o did no passado simples, uma ação ou um evento que ocorreu lá atrás, lá no passado. Por isso o que aconteceu em Vegas fica em Vegas, ok? Então vamos lá. Como a gente faz uma frase na afirmativa usando o passado? A estrutura da afirmativa é essa: sujeito, o verbo no passado mais o complemento. Olha aí, ó, sujeito de vermelhinho, tudo color code para vocês, tá bom? Ó, I visited New York last year. She worked late yesterday. As duas sentenças estão na afirmativa, sujeito e o verbo no passado. Se está na afirmativa, é sujeito e verbo no passado, ok? Negativa. Já na negativa, a gente vai manter a base do verbo, porque a gente vai estar usando o auxiliar na negativa, o didn't, ok? Então, o sujeito está de vermelhinho, o auxiliar na negativa está de violeta e o verbo na base está de verde, ok? Então, eu digo, I didn't go to the party. I didn't go to the party. He didn't finish the project. He didn't finish the project. Ok? Essa é a negativa. Como é que você sabe que está na negativa? Porque o auxiliar está na negativa e o verbo vai ficar na base dele. Já na afirmativa, o verbo vai para o passado. Ok? Let's move on. Já na interrogativa, o que acontece na interrogativa? O auxiliar vai para antes do sujeito. Ok? Então, na interrogativa, a estrutura é o did, mais o sujeito e mais a base do verbo em verde, ok? So, did you travel last summer? Did you travel? Did you? Did you? Did you travel last summer? Did you travel last summer? Did she call you yesterday? Did she call you yesterday? Então, o did, ele antecede o sujeito. Lembrando que as palavrinhas-chave do passado, o passado aconteceu no passado e precisa de uma referência no passado. Quando que aconteceu? Ontem, yesterday, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, ok? So let's move on. Algumas regras importantes. Os verbos regulares, você adiciona o ed. Depois vocês dão uma olhadinha aqui no canal que já tem 3 vídeos falando sobre os verbos irregulares e como pronunciá-los, ok? Verbos irregulares, eles têm a própria forma deles. Tipo, o verbo ir no passado é went. So, go no presente, went no passado. Buy no presente, bought no passado. O WH, né? Questions. Who, what, where, when, why and how. Vem antes do auxiliar did no passado, na interrogativa. Então perceba aqui, ó, quando você vai falar só um passado normal com o auxiliar did, você começa did you go to tanana. Mas como agora você tem o W, você coloca o W antes do auxiliar did. Where did you go last summer? What did she eat for lunch? When did they arrive? When did they arrive? Ok? Um resumo aqui. Perceba que, ó, tem uma coluninha aqui só com sujeito. You, he and I. Na primeira linha, where did you go last summer? Perceba que antes do sujeito você tem o did, que é o auxiliar, e o WH, questions, que é a pergunta com WH, antes do did do auxiliar. Então perceba que o you, ele tem, vamos colocar assim, ele tem 2 guarda-costas que vêm antes dele, que é o did, e antes do did é o where. Aí já na segunda linha, did you travel last summer? O you, ele só tá com um guarda-costa, que é o did, ok?
E na negativa e na afirmativa, já é direto. He didn't finish. O que muda na negativa? Você tem um auxiliar na negativa com o verbo na base normal. E na afirmativa, você tem o sujeito e o verbo direto. Vamos aos exemplos? I visited your planet many years ago. 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 Perceba que ele fala I visited your planet many years ago. Está na afirmativa? Sim ou não? Sim. Como que você sabe? Porque tem um sujeito e um verbo no passado e está marcando o tempo ali, ó. Many years ago. Ok? Próximo exemplo. I didn't finish the crossword puzzle. 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 Ele falou que o quê? Que ele não terminou a palavra cruzada. Acabou, ficou no passado. Ele não terminou, não terminou. Como é que você sabe que se isso é afirmativa ou negativa? Por quê? Porque você tem um auxiliar ali na negativa e o verbo na base normal. Então, I didn't finish, ok? How did you know this was mine? 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 Olha o H aí, ó. How did you know this was mine? How did you know this was mine? O how, lembra, ó. Pega do sujeito. O sujeito é o quê? É quem? É o you. Então, esse you, ele tem dois guarda-costas, que é quem? O did e o how. Ok? Então, mais uma interrogativa aí. Now, guys, it's over to you. Tem uns exemplozinhos aí, o verbo que vocês precisam usar e a última vocês vão colocar o auxiliar. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assistam com calma e let's move on!